Então hoje vamos começar falando sobre inspiração, a inspiração das Escrituras. Então peço que os irmãos abram a palavra, primeiro na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Então aqui diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Então aqui, esse texto é um dos textos principais, quando se trata, da descrição, de como se dá a inspiração. Então diz aqui que toda a Escritura é divinamente inspirada. Aí outro texto, que também trata da questão da inspiração das Escrituras, de como é que foi o processo, que as Escrituras foram escritas, é 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1, versículo 20 ao 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui, como eu até já comentei no último culto, na quinta-feira passada, esses inspirados, a gente pode traduzir até de maneira mais precisa, como sendo compelidos ou sendo movidos pelo Espírito Santo. Então aqui mostra, que não foi simplesmente, deu a vontade de escrever assim, simplesmente uma vontade humana, e foram escrevendo e surgiu a Bíblia. Não, também não foi dessa forma. Então eu já vou começar falando sobre quais são as teorias erradas, sobre inspiração. Começar falando sobre as teorias erradas, de inspiração. Então, a primeira teoria, de inspiração que é errada, é a de inspiração natural. O que seria isso? Vamos dizer assim, por exemplo, quando alguém, vai lá e escreve uma música, estava inspirado para escrever uma música. Isso é uma inspiração natural. Então, a Escritura ela não surge. Quando fala de inspiração, não é uma inspiração natural. Tanto que, o texto lá em 2 Timóteo 3, 16, que nós lemos, diz assim que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Então, essa inspiração não é simplesmente um processo mental, semelhante ao de quando alguém escreve uma música, quando alguém escreve um livro, quando alguém compõe alguma coisa meramente humana, cuja inspiração é natural. A Escritura é diferente disso, a inspiração ela é sobrenatural, a inspiração ela é divina. Segundo ponto, tem aqueles que defendem, e aí a gente entra, dentre aqueles que são, na verdade, teólogos liberais, defendem uma inspiração parcial. Então tem muitos que eles dizem assim que não, parte da Escritura é inspirada e outra parte não. Então que teríamos, parte da Bíblia seria inspirada por Deus e outras partes não. Aí a gente olha, novamente lá 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o que diz lá? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não diz assim, uma parte da Escritura é divinamente inspirada. Então, e no final das contas, se alguém advogar,
né, alguém que diz que acredita, né, em Cristo, né, que, né, sei lá, né, diz ser um cristão verdadeiro, mas ele não acredita que toda a Escritura é inspirada, né? Ele acredita que só uma parte da Escritura é inspirada. Para começar, ele já vai estar contradizendo esse próprio texto, né, de 2 Timóteo. E segundo ponto, quem é que definiria, né, o que é inspirado e o que não é? Né? Quem é que definiria assim, então vamos ler aqui a carta de Tiago, aqui, versículo 1, versículo 2, até o 4 é inspirado, mas chega no 5 não é inspirado, tá? Aí o 6 também não é, o 7 voltou a ser inspirado, né? O 8 também. Quem é que seria, né, a pessoa que ia definir isso? E segundo, a Escritura, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é que tem a autoridade, a Escritura é que é a autoridade para definir sobre o que nós devemos crer e como nós devemos agir. Mas se alguém tivesse fosse o cara qualificado, né, digamos que fosse uma verdade, isso, de que só parte da Escritura é inspirada, e aquele que fosse o homem apto para dizer assim, não, essa aqui é inspirada, essa parte aqui não é, e tal, e começasse assim, no final das contas, quem seria a autoridade sobre o povo de Deus seria esse homem, né, que estaria definindo aquilo que é ou não é inspirado. Não é a Escritura que seria a fonte de autoridade. O homem que define aquilo que não é, que seria a autoridade. Então, né, a teoria da inspiração parcial, ela é antibíblica e não tem fundamento algum. Terceira teoria que também é errada é a teoria da inspiração, né, do pensamento principal, né, ou da inspiração de ideias. Então tem alguns que advogam, né, que Deus não inspirou palavras, que Deus inspirou ideias. Só que o que acontece? Se simplesmente Deus teria inspirado ideias, para começar, onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que Deus teria inspirado apenas um pensamento, uma ideia, né? Para começar, isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Então é apenas uma teoria humana, também, né, posso dizer assim, da mente de teólogos liberais, né, a ideia de que, porque teologia liberal é uma coisa que ela não é una, né, tem vários ramos, assim, tem liberais, né, que de fato negam completamente a inspiração da Bíblia, e tem aqueles teólogos liberais que até tentam, né, daí dizem, não, né, que daí entra, né, não, parte não é, ou só foi inspirado, vamos dizer assim, uma ideia, né, mas, vamos dizer assim, os apóstolos ali, os profetas e tal, né, eles escreveram ao seu próprio modo, assim, de modo que o que acontece? Então, que Deus não teria inspirado palavras, né, na visão desses que advogam que a inspiração seria apenas de ideias. Só que acontece, se Deus inspirou apenas ideias e não palavras, como é que a gente poderia estar assegurado de que de fato a Bíblia é inerrante e infalível? Deus pode ter transmitido uma ideia, mas depois chega na hora de registrar ali, mas não é, quem sabe poderiam ter, né, para registrar aquela ideia, né, será que não teriam palavras mais apropriadas, né, para descrever aquela ideia, né? Então já começa, né, que se alguém afirmar, né, que o que Deus inspirou foi apenas pensamentos, apenas ideias e não palavras, né, simplesmente a doutrina da inerrância e infalibilidade das Escrituras, ela cai por terra. Por exemplo, assim, tem muitos que advogam, que não creem que a Escritura é inerrante. Pega, por exemplo, os adventistas, né, pelo menos assim, os pastores adventistas, né, aqueles que estudam, aqueles que conhecem, mais a fundo as doutrinas, né, do adventismo, eles não creem, né, que a Escritura seja inerrante. Então, para eles, né, para quem não crê que a Escritura é inerrante,
Para quem acredita que existem erros na Bíblia, defender que Deus inspirou apenas pensamentos, apenas ideias, tanto faz, né? Para um teólogo liberal, que para ele, ele não defende a inerrância das Escrituras, a infalibilidade, tanto faz, se Deus inspirou só parcialmente, se foi só um pensamento principal, só ideias, tanto faz, no final das contas, para um teólogo liberal. Mas agora, para quem quer de fato ser ortodoxo, para quem realmente crê que a Escritura é inerrante e infalível, isso só faz sentido, aonde Deus inspirou palavras e não somente ideias. Então, qual que é? Eu falei então de três opções, três conceitos, teorias erradas, sobre a inspiração da Bíblia. Mostrei que a inspiração natural não é verdadeira, porque contraria o próprio texto, que diz que a Bíblia foi divinamente inspirada, toda a Escritura é divinamente inspirada. A teoria da inspiração parcial também é falsa, porque o próprio texto também diz que toda a Escritura, e não apenas uma parte da Escritura, é divinamente inspirada, então toda a Escritura. Pensamento principal, isso teria base bíblica? Não tem base bíblica nenhuma. Afinal, por exemplo, Jesus ele diz assim, quando ele está contestando o próprio Satanás, o diabo está lá, transforma se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus responde para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é das ideias que procederam da mente de Deus, não é dos pensamentos, mas é de toda a palavra. Então, só por esse versículo nós já temos, com muita clareza, que o que foi dado por Deus, o que foi inspirado por Deus, não foram meramente ideias, foram palavras. Então, palavra por palavra da Escritura foi divinamente inspirada. Também aquele versículo que fala, que nem um J ou um tio vai cair, Aí entra um outro ponto. Se apenas ideias fossem inspiradas e não palavras, qual seria a importância, quando Jesus fala do J ou do tio, qual seria a importância de um J ou de um tio se o importante é que a ideia que foi transmitida e não necessariamente as palavras? Então, tanto a inspiração ela é palavra por palavra, que Deus ele cuidou, como até mesmo a menor letra, no caso, o iota, no caso, como Jesus não estava falando ali naquele momento em grego. O Evangelho, quando foi escrito, foi dado por inspiração de Deus, ele foi escrito em grego. Mas quando Jesus falou, e as pessoas ouviram, Jesus estava falando provavelmente ou em aramaico ou em hebraico. Quando ele estava falando de qual letra que ele estava fazendo referência, da letra hebraica Yod, que é o mesmo que o iota no grego, que é o mesmo que o nosso I, e que também se transformou no I e no J. Então, o Yod do hebraico é o mesmo iota do grego, e que essas letras, com o desenvolvimento do alfabeto, ela acabou se dividindo em duas, I e J, no caso do nosso alfabeto. Tem origem no iota. Por isso que fala J ou tio. Não, por isso que é o I ou o J. Tanto que até no próprio alfabeto está I, J. Essa é a letra. O tio é outra coisa. E o tio, na verdade, não é o nosso tio, do acento. O tio ali, na verdade, faz referência a um sinalzinho que tem numa das letras hebraicas, que é uma pontinha que tem na letra que difere de outra letra. Então é só um sinalzinho assim, que tem na letra assim, e aí que acaba fazendo essa diferença. Então, o que mostra, que o menor traço, eu mostrei para vocês, a Bíblia, tanto em hebraico, como em grego. Então, Deus ele inspirou até mesmo o menor tracinho.
dá para dizer que a inspiração não se deu nem só na questão de palavras, mas até mesmo na questão das letras. Só que, vamos lá, aí nós temos 2 pontos. Qual que é então a teoria de inspiração correta? É a inspiração verbal e plenária. Ela é chamada assim, inspiração verbal e plenária das Escrituras. Verbal porque verbo de palavra, ou seja, a inspiração ela foi palavra por palavra, por isso é inspiração verbal, e plenária no sentido de que a totalidade da Escritura foi inspirada. Então, não é parcial, não é só do pensamento ou de ideia, não é natural, ela é verbal e plenária, palavra por palavra, e o todo da Escritura foi inspirado. Agora, tem uma outra teoria também de inspiração, que é a teoria de inspiração mecânica, ou de inspiração por meio do ditado. Isso é errado? Parcialmente errado. Se eu disser que toda a Escritura foi inspirada nesse sentido, como um ditado, ou de maneira mecânica, que estava lá o apóstolo Paulo, e ele só se mexia como que uma maquininha assim escrevendo, não estava nem conseguindo pensar, só foi escrevendo aquilo que Deus queria que ele escrevesse, ou seja, uma inspiração mecânica, se é que esse foi o método em que toda a Escritura foi inspirada dessa forma, isso está errado. Quando Tiago escreveu a carta, quando Paulo escreveu as suas cartas, Mateus escreveu o Evangelho, o profeta Isaías escreveu o livro de Isaías, Moisés foi escrevendo, então não são algumas partes da Bíblia de fato foi um ditado. A gente vê assim, muitas vezes, que simplesmente Deus disse o que era para escrever, e às vezes está registrado isso, que Deus falou, e foi escrito. Então, ou seja, algumas partes da Bíblia, o método de inspiração sim foi por ditado, Deus ditou as palavras que eram para ser escritas, mas agora isso não é a forma com que o todo da Escritura, e na verdade a maior parte da Escritura ela não foi escrita dessa forma. Então, como é que foi a forma como se deu a inspiração? Foi da forma como está registrado aqui em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, aqui inspirados, sendo compelidos, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que estava acontecendo? O Espírito Santo estava conduzindo, estava guiando os apóstolos, os profetas a escreverem de maneira tal que eles registrassem palavra por palavra daquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então, não foi necessariamente um ditado, não todas as vezes, mas Deus moveu, o Espírito Santo estava movendo eles, de maneira que eles estavam ali, usando o seu raciocínio, a sua mente, o seu pensamento, e escrevendo, mas de modo que o Espírito Santo estava conduzindo eles, diz aqui, inspirando então as palavras que eles iriam registrar, movendo eles, guiando eles na escrita, para que justamente não houvesse erro algum, e para que quando, por exemplo, Paulo, quando ele fala assim, deixa eu pegar aqui um exemplo. Ele diz assim, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes.
Então aqui, né, Paulo, quem é que eram os instrumentos, né, que estavam sendo usados tanto para pregar, né, para falar, como para escrever? Eram homens, né? Tanto que está aqui, carta do apóstolo Paulo, né, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Lucas, João. Então, homens estavam escrevendo, né? Mas, o que Paulo diz aqui? Mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, né? Então, foram homens que registraram, né, mas registraram palavras inspiradas por Deus. Outro ponto agora, então, aqui, passando nessa questão da inspiração. Então, uma vez que Deus, ele inspirou, né, a sua palavra, ele inspirou a sua palavra não simplesmente, né, como a Paulo que escreve, né, a carta aos Tessalonicenses, não somente para aquela igreja específica, né, tivesse ali uma carta, né, dada por inspiração de Deus, tal, eles pudessem ser edificados. Deus deu essa carta não somente para eles, mas para todas as gerações futuras. Toda vez que Deus inspirou um profeta, né, um homem de Deus, a registrar as suas palavras, o objetivo de Deus nisso é que alcance todas as gerações futuras. Então vamos pegar aqui, e aí nós entramos então num segundo ponto. Se Deus, ele inspirou toda a Escritura, se toda a Escritura ela foi dada por inspiração de Deus, algo que Deus inspirou pode conter erros? Não. Como é que Deus inspira algo que contém erros? Então, né, toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus, então ela não contém erros. Então a Escritura ela é inerrante. Uma vez que não tem erros, uma vez que a palavra de Deus ela vai se cumprir, então ela não falha, então ela é infalível. Então por isso, né, a doutrina da inerrância e infalibilidade das Escrituras. Mas tem um outro ponto, tem muitos, se for ver, tem um monte de gente que crê que a Escritura, crê na inerrância e infalibilidade da Escritura, mas aí eles colocam vírgula e aí falam uma frasezinha que nós temos que rejeitar. Eles dizem assim, nos manuscritos originais, nos autógrafos. O que é o autógrafo? O autógrafo vamos dizer assim, aquela carta, né, que foi escrita, digamos assim, pelo apóstolo Pedro, aquela primeira lá, aquela lá não tinha erro nenhum. Aí eles depois eles já não confessam mais inerrância em relação à sequência. Então muitos confessam que lá os escritos originais eram inerrantes, mas que depois poderia conter erros, né? E isso é uma mentira, isso é algo que nós temos que rejeitar veementemente. Nós precisamos, o que nós precisamos confessar se nós queremos ser coerentes com a nossa fé? Precisamos confessar a preservação das Escrituras. Vamos lá. O que dá base para a preservação da Escritura? Primeiro, o próprio Cristo. Jesus, ele fala a respeito de verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, né, menor traço, menor letra, né, do que Deus inspirou, ficou registrado como palavra de Deus, nada disso vai passar até que o céu e a terra passem. Ou seja, o céu e a terra já passaram? Não. Então a Escritura permanece preservada. Permanece preservada. Onde está essa palavra? Isso aqui está em Mateus 5, versículo 18. Se a gente voltar um pouquinho, né, no capítulo 4, Jesus, ele cita, no capítulo 4 de Mateus, Jesus está sendo tentado por Satanás, tentado pelo diabo. Quando ele é tentado,
A primeira tentação, né, nem só de, aliás, o diabo, né, fala ali, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele fala, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que acontece? Jesus fala o quê? Está escrito. Jesus cria que o que ele tinha lido. Isso aqui faz referência a Deuteronômio. Tá? Deuteronômio tinha sido escrito mais ou menos 1400, 1500 anos, pelo menos. 1500 anos antes desse tempo aqui. Nesses 1500 anos, Jesus, o que ele fala? Ele fala, estava escrito, porque ele sabia que lá no original estava escrito, ele sendo Deus, né, sabia que lá no original estava escrito, mas que há 1500 anos depois já a redação já não era mais a mesma, já tinha, né, se perdido alguma coisa, já não tinha mais certezas que era aquilo mesmo. É isso que ele fala aqui? Ou ele fala está escrito no presente? Está escrito. Está escrito. Livro que foi escrito originalmente por Moisés 1500 anos antes, mas que 1500 anos depois Jesus pega e afirma, está escrito. E estava lá, e está até hoje. E logo na sequência, né, pode passar o céu e a terra, mas né, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei. Ou seja, Jesus, ele cria que a escritura que ele tinha em mãos, que ele lia, era preservada, com certeza. Jesus cria dessa forma. E se Jesus cria dessa forma, e nós cremos que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a própria verdade. E ele, como homem, cria nisso. Como é que nós vamos achar, né, ter algum pensamento diferente? Lógico que, óbvio que nós precisamos crer da mesma forma como Cristo, né, que a palavra de Deus ela não contém erros, é infalível e também é preservada. Não faz sentido algum Deus inspirar a sua palavra e depois não preservá-la. Imagine o seguinte, toda a escritura é divinamente inspirada. Ok, nós cremos nisso. Mas é que hoje ela está cheia de erros, só estava isenta de erros lá no início. Imagina alguém que afirma uma coisa dessas. Existe dano para a fé dessa pessoa? É lógico que existe dano para a fé dessa pessoa. Se lá diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né, e útil, né, para ensinar, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Opa, mas se está faltando uma parte, aí pode ser que a instrução não seja perfeita, pode ser que não esteja então, né, preparado para toda boa obra. Se parte do que foi inspirado originalmente se perdeu, aí então, né, aí na verdade até o crer que hoje toda a escritura é inspirada, no final das contas não faria sentido também, porque digamos, poderia ser que algum versículo ali não fosse. Então eu só posso crer de fato que toda a escritura é inspirada por Deus se eu creio que toda ela foi preservada. Senão que sentido existe de eu afirmar que toda ela é inspirada? Não, depois dizer, toda a escritura foi no passado inspirada, né? Mas hoje a gente já não tem mais parte da escritura. Pense que coisa terrível, né? Esse tipo de... Então, tem homens, e muitos homens, que estão fazendo esse tipo de afirmação. Os homens que acreditam que o texto, né, mais próximo do original, não existe texto mais próximo, o que nós precisamos, que nós cremos, o que eu creio, e que eu desejo que todos vocês creiam e permaneçam crendo, e guardem essa fé, é que nós não temos um texto próximo do original. Nós temos o texto original. Nós temos as exatas palavras que Deus deu, que Deus inspirou. Então, porque daí assim nós podemos continuar afirmando, toda a escritura é inspirada e útil, então não tem nenhuma perda, né? Agora, vamos lá, preservação. Outros textos que tratam, né, sobre preservação. Isaías capítulo 30, versículo 8. Olha o que Deus fala para Isaías.
Isaías capítulo 30, versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Olha que coisa tremenda isso. Vê, registram num livro para que fique até ao último dia, né, para sempre e perpetuamente. Aí como pode alguém crer que só o original é que era inspirado, que só o original é que era inerrante, infalível? Se eu afirmasse, não, os autógrafos só, né, mas depois acabou se corrompendo, depois acabou se perdendo. Então, na verdade, eu não sei como é que as pessoas continuam crendo na Escritura, porque aqui está dito, né, para que fique registrado no livro, né, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Bom, se caso tivesse se perdido, essa palavra aqui teria sido descumprida. E aí aquilo que Jesus falou, né, céus e terra passam e tal, né, não vai passar então, antes que... aliás, nem o tio, o J, né, vai cair, né, sem que tudo se cumpra. Mas daí já teria uma coisa que já não se cumpriu. E outro texto, né, Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Peraí, subsiste eternamente ou durou só uns poucos anos depois que foi escrito? Pensa que noção, né, e que fermento diabólico é esse desses que creem que apenas lá o escrito lá original, quando Paulo escreveu, quando, né, Judas escreveu, quando João escreveu, só lá o original é que era inerrante. Então, assim, para alguém não crer na preservação do texto que Deus inspirou, para que alguém não creia na preservação, ela precisa abrir mão de algum atributo de Deus. Porque daí, no final das contas, Deus teria inspirado um texto, tá? Deus teria inspirado um texto e digamos que Deus não tivesse preservado esse texto. Como é que Deus não preserva um texto que Ele inspirou? Ou porque não é todo poderoso e não teve a capacidade, né? Não teve, digamos assim, queria preservar, mas não conseguiu preservar, porque não é todo poderoso. Então, ou a pessoa vai acabar atacando a própria onipotência de Deus, ao dizer que o texto não foi preservado, né? Dizendo assim, Deus não pôde preservar, ou digamos assim, não, a pessoa diz, não, eu creio que Deus é todo poderoso. Tá, mas daí ela afirma que o texto não foi preservado. Então, no final das contas, se Deus tinha todo o poder, se Deus tem todo o poder, poderia, se quisesse, preservar o texto. Então, qual é a outra conclusão que se chega? Então, Deus não quis. Então, Deus não quis preservar. Como assim? Daí Deus pega, registra a palavra, né? A palavra do Senhor subsiste eternamente. Nem um i ou tio vai cair, né, sem que tudo se cumpra. Pode o céu e a terra passar. Está registrado aqui também que, né, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Só li que 3 textos, tem outros textos, né, que também falam, né, sobre a preservação das Escrituras. Como é que fica? Então, Deus não quis? Se Deus não quis, foi por quê? Será que faltou amor, faltou misericórdia da parte dele? Né? Como é que é essa questão aí? Tu vê que a pessoa que afirma que a Escritura não foi preservada começa a atacar os próprios atributos de Deus. Ou, pior ainda, uma vez que aqui está afirmando, né, uma preservação, e a pessoa afirma que não foi preservado, ela está fazendo Deus de mentiroso. Ou, no final das contas, vai acabar afirmando, como os teólogos liberais, que a Escritura nem inspirada é. Então, assim, vai acabar caindo num mar de lama aí, numa coisa bem complicada, né? Quem não afirmar não só que o texto foi inspirado, inerrante, infalível, mas que também foi preservado. Então, nós precisamos afirmar a preservação do texto.
Tá? Agora, quero falar um pouco sobre o cânon bíblico. Então, já tratei sobre os aspectos, né, de inspiração, inerrância, infalibilidade, preservação, e agora quero falar sobre o cânon das Escrituras. Nós temos então, né, primeiramente, né, o cânon do Antigo Testamento, né, que foi... Como é que funciona? O que é o cânon? Tá? Para vocês vão entender assim, a palavra, né, ela tem origem no hebraico e no grego também, né, e literalmente significaria cana, uma cana de medir, né, que também, né, nós podemos entender como uma régua, né, e posteriormente ganhou um sentido de regra. Por isso que a escritura, né, a escritura canônica, né, a escritura que é reconhecida como inspirada, ela é a nossa regra de fé e de prática. Ou seja, ela é a régua pela qual nós devemos medir tudo aquilo que nós cremos e as nossas atitudes, para ver se elas estão equivalentes ao padrão de Deus ou não. Então, quais são as escrituras canônicas? Tá? Antigo Testamento são 39 livros. Começa em Gênesis, termina em Malaquias, ali são esses 39 livros. Quem é que definiu o que é canônico? Né? Quem é que bate o martelo, né, e tem autoridade de... É Deus. Deus é quem tem esse poder, porque Ele que inspirou, então no final das contas, é Ele quem define o que é ou o que não é, né, palavra inspirada. Mas o que acontece? O povo de Deus, ele não tem o poder, né, o povo de Deus não tem a autoridade de, vamos dizer assim, definir, ordenar, né, o que é ou não canônico. Mas o que o povo de Deus faz? O povo de Deus recebe e reconhece como canônico. Então não é uma questão que está, né, na autoridade, né, do povo de Deus. Isso não é da autoridade do povo de Deus. A autoridade é de Deus que inspirou a sua palavra, né? A Escritura ela é a autoridade por si mesma sobre o povo de Deus. Então não é o povo de Deus quem... Porque falo isso por quê? Porque a Igreja Católica ela tem uma visão diferente sobre isso. Tá? Nós cremos que a nossa regra de fé e prática é a Escritura. A Igreja Católica, na verdade, o que eles entendem? E outro ponto, a Igreja ela tem a sua base na Escritura, né? Então a Igreja é o que a Escritura diz que ela é. Então a fonte da Igreja está na Escritura. Mas agora, para a Igreja Católica é diferente. Para a Igreja Católica, a Igreja é que é a fonte da Bíblia. E a Igreja é quem define e tem a autoridade de dizer o que é ou não é Bíblia. Então, os católicos, eles entendem que a Igreja, no final das contas, está acima da Bíblia. Eles entendem que a Igreja Católica é a mãe da Bíblia. No final das contas, na verdade, não é. A Bíblia é que é a mãe da Igreja, e não o oposto, né? Mas a Igreja Católica inverte isso, né? E aí, então, eles mantêm, né? A Bíblia não é a única autoridade, né, para eles, mas também o Papa, né, também a tradição, os concílios, né? Então, Antigo Testamento, o que é canônico? Esses 39 livros são os livros canônicos, ou seja, os livros reconhecidos, né? Os livros que foram reconhecidos, ou seja, o que o povo de Deus precisou fazer foi simplesmente reconhecer, ou seja, tem ali um livro, o livro de Tobias. Não, isso aí a gente não reconhece como canônico, não consigo reconhecer, aí carece, né, a inspiração desse livro. Agora, Isaías, isso aqui já de pronto. Então, a grande maioria dos livros, na medida que foram escritos, eles já foram imediatamente recebidos. Então, qual é a questão? Um livro inspirado por Deus, ele foi simplesmente reconhecido, ele foi recebido pelo povo de Deus como inspirado. Enquanto que livros que não eram inspirados, eles não eram reconhecidos, eles, em vez de serem recebidos, eram rejeitados.
Quando Moisés escreveu o Pentateuco, havia alguma dúvida se aquilo era a palavra de Deus ou não? Não, imediatamente, né? Já tinha autoridade já imediata sobre todo o povo, assim que foi escrito. Não precisou passar por um processo, né? Depois de muitas décadas, né? Acho que é inspirado por Deus. Quando Isaías escrevia, Jeremias, né? Olha Jeremias, Daniel e Jeremias não viveram no mesmo tempo? Daniel foi para o cativeiro, né? A cidade não tinha sido destruída ainda. Aí Jeremias estava na cidade até que a cidade foi destruída, e ainda depois disso ainda escreveu mais um tempo. Daniel tinha acesso ao livro de Jeremias lá no cativeiro. Daniel reconhecia o livro de Jeremias como canônico, como palavra de Deus? Sim, tanto que ele leu lá, vi pelos escritos, né, do profeta Jeremias que o cativeiro do tempo ia ser 70 anos, como de fato está escrito no livro de Jeremias. Vê, a mesma geração que recebeu o livro de Jeremias, simplesmente eles receberam o livro. Isso significa que todos aqueles, né, sempre aceitam e tal? Não necessariamente. Às vezes tu vai ter pessoas incrédulas, tu vai ter pessoas, sabe? Então, não significa que é uma aceitação sempre unânime, né? Por exemplo, aqueles que rejeitavam aquilo, a gente lê ali, né, no profeta Jeremias ali, tinha gente que rejeitava ele, né? Ele falou, consulta Deus aí para nós. Aí 10 dias depois, Deus disse isso. Não foi Deus que te mandou e tal. O povo então, assim, tinha, mas esses aí eram de fato povo de Deus? Não eram parte do povo de Deus. Eles faziam parte do povo de Israel, eles eram israelitas. Mas nem todo o de Israel, de fato, pertence ao Israel espiritual. Agora, aqueles que são povo de Deus, aqueles que eram remanescente, que criam no Senhor, que eram fiéis ao Senhor, todos reconheceram, tanto Jeremias como o profeta, como reconheceram Jeremias como inspirado por Deus. Olha quando ele era lido, né? O livro de Jeremias ele foi sendo escrito, né? Aos poucos, assim. E a gente vê assim, né, que às vezes ele era escrito assim, e daí tem ali o registro de quando ele era lido no templo e tal. Olha como despertou temor, sabe, de muitos. Mas tu pega o rei pega o livro de Jeremias e joga no fogo e queima. O rei reconheceu aquilo como inspirado por Deus? Não. Mas agora os príncipes estavam dizendo, sabe, pedindo para que o rei não queimasse. Eles reconheceram imediatamente que o que Jeremias tinha escrito era a palavra de Deus, tanto que não queriam que o rei queimasse. Aí, uma vez que o rei queimou, Deus pegou e disse para Jeremias: agora vai lá, vai escrever as mesmas palavras e outro tanto que eu vou te dizer. Como é que Jeremias pôde escrever, né, palavra por palavra do que estava no original? Será que a memória de Jeremias era tão boa assim? Certamente que não. Certamente que Deus, né, moveu ele a registrar novamente, palavra por palavra. Então, assim, de maneira geral, né, os livros eles eram escritos e já iam sendo recebidos, aceitos, né, reconhecidos como inspirados por Deus. E a finalização do cânon do Antigo Testamento se deu no tempo de Esdras e Neemias. Então, o livro de Esdras e Neemias, né, foram os últimos a serem escritos, juntamente com Malaquias, né, e ali finalizou o cânon, com 39 livros. Posteriormente a isso, foram escritos outros livros. O livro de Tobias foi escrito depois, o livro de Judite, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, o livro de Enoque, né, foi sendo escrito um monte de outros livros. Os judeus reconheceram esses livros? Receberam como inspirados por Deus? Não receberam. Aí, vamos lá, Novo Testamento. Novo Testamento os livros foram sendo escritos, né? Começa ali, Mateus, Gálatas, né? Carta de Tiago, né? São já os primeiros, né, a serem escritos. Primeira e segunda Tessalonicenses, né? E aí vai tendo, né, aquela lista ali, né, de livros. As cartas de Paulo vão sendo escritas, né, o Evangelho de Marcos, Lucas, e por último, né, os últimos livros a serem escritos o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. O processo, né, da formação do cânon, né, a junção, né, desses 27 livros do Novo Testamento, que compõem o Novo Testamento, não foi tão rápido
levou um pouquinho mais de tempo, mas por quê? Porque justamente, né, as cartas, elas não eram, tipo assim, não foi escrito todo de uma vez, né? Foi um processo, né, que levou, né, vários anos, né? Tipo, começou lá na década de 40, né, do primeiro século, e foi até, né, a década de 90, né, do primeiro século, né, para finalizar. Então foram 50 anos mais ou menos, né, que levou, né, o primeiro livro do Novo Testamento até o último, né, a ser escrito. E foram enviados, né, muitas vezes para cidades, né, e lugares distantes uns dos outros. Imagina, né, Paulo escreve a carta aos Romanos, ia lá para Roma. Escreve a carta aos Efésios, e é mandado para onde? Para Éfeso. A carta aos Colossenses, assim, lá para a cidade de Colossos. A carta aos Filipenses, para a cidade de Filipos. A primeira e segunda Coríntios, para a cidade de Corinto. Então ele escrevia uma carta e mandava para aquela cidade, uma carta para cada um, para o seu destinatário específico. Primeira carta para Timóteo, segunda carta, né, para Timóteo, carta para Filemão, e assim por diante. Iam sendo escritos e iam sendo, né, mandados para uma localidade específica. Então, até todas as igrejas, né, terem acesso, né, a todas as cartas, né, e poderem, né, ir, né, Paulo mandou, né, digamos assim, os irmãos lá de Éfeso, né, até eles, digamos assim, estarem todos cientes, né, que Paulo, né, de todas as cartas que Paulo já tinha mandado para outras igrejas, e poderem lá solicitar o registro de uma cópia para eles também terem, né, então até está tudo, né, e todos terem esses 27 livros, né, juntos, e todas as igrejas já ser algo, vamos dizer assim, comum a todos, né, isso foi, né, levando um tempo, né, até que isso acontecesse. Então, né, como o Novo Testamento foi finalizado no finzinho do primeiro século, né, então foi ao longo do segundo século que, vamos dizer assim, as igrejas como um todo, né, foram reconhecendo, recebendo, né, o Novo Testamento, né, de maneira integral, né, porque num primeiro momento as igrejas iam recebendo, recebemos aqui a carta, né, digamos que nós fôssemos a igreja de Éfeso, recebemos a carta do apóstolo Paulo para nós. Depois de um tempo, digamos assim, passa uns anos, a gente soube que Paulo escreveu uma outra carta, né, que mandou para eles, então vamos pedir uma cópia lá para eles. E assim foi, né, se formando até que, por fim, né, a lista foi se completando. O que acontece? Houve também falsos escritos naquele período, né, e aí as igrejas precisaram, né, exercer um discernimento, né, para justamente rejeitar aquilo que é errado. Muitos escritos gnósticos, como já havia comentado, né, que foram, né, rejeitados. Às vezes escritos falsamente atribuídos, né, a apóstolos. No tempo dos apóstolos, possivelmente que já estivesse acontecendo esse tipo de coisa, né, porque a gente vê, por exemplo, ali, Paulo falando, né, aos Tessalonicenses, ele fala assim, deixa eu pegar aqui, Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele fala, né, para eles não serem perturbados, né, por epístola, como de nós, ou seja, como se fosse o apóstolo Paulo que tivesse escrito. Ele fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então o que acontece? Havia uma possibilidade aqui de alguém estar mandando carta para a igreja, se passando pelo apóstolo Paulo. Então como é que a igreja iria reconhecer isso? Justamente através do ensinamento dos apóstolos, justamente comparando com aquilo que eles de fato já tinham recebido das cartas do próprio apóstolo Paulo. Então, uma vez se fossem comparar, nós já recebemos na primeira carta do apóstolo Paulo, recebemos a segunda carta, aí agora vem uma outra carta dizendo que é do apóstolo Paulo também, mas o ensino está diferente. O que queria acontecer? Não, isso aí não foi Paulo que escreveu. E ponto. E era rejeitado.
Então, como é que muitas vezes foi feito a rejeição de certas cartas, certas supostos evangelhos, supostas cartas, né, escritas, foram sendo rejeitadas pela simples comparação com aquilo que eles já tinham certeza que tinha sido escrito pelos apóstolos. Então, e assim foi indo, né? Então, posteriormente, quando vamos dizer assim, tem um determinado concílio onde eles afirmam, né, assim, os livros do Novo Testamento são estes, né? Daí tem os 27 livros. Né? Isso foi feito, né, não porque antes, isso foi lá em mais ou menos 300 e alguma coisa, né? Então já vamos dizer assim, uns 100 e poucos anos depois, né, que o Novo Testamento estava completo, né? Foi feito um concílio, né, onde foi, vamos dizer assim, batido o martelo. O Novo Testamento é composto por esses 27 livros aqui. Isso aconteceu porque isso se dá, né, acho que é no início do terceiro século, então, né? Então, aliás, não sei se é o século não, quarto século, ano 300 e pouco, então 200 anos mais ou menos depois. Porque acontece, ao longo do segundo século, terceiro século, foram surgindo muitos escritos gnósticos, né? Se dizendo de autoria de Pedro, de Paulo, né? Então, como foram surgindo, né, ao longo do segundo e do terceiro século, esses outros livros assim, eram livros que precisavam ser rejeitados, né? E aí então, por fim, né, peraí, vou parar, né, que não tem tanta coisa aí, o que é canônico, para que fique, né, estabelecido todas as igrejas, né, sabe, isso aqui é que é. Então eles se reuniram, né, tudo para haver um ponto final, né, de discussão, né. Tá, e essa carta aqui, né, que está se dizendo cedo, aí finalmente então houve ali um conselho que eles fizeram, né, e finalmente então qualquer coisa que era espúria, não foi descartada, né, e aquilo que sempre já desde o princípio foi aceito, né, permaneceu ali, então esses 27 livros. Então, a Igreja Católica, né, ela tem alguns livros a mais no Antigo Testamento, diferente do que da nossa Bíblia, do que a Bíblia dos judeus. Agora, o Novo Testamento não há discussão alguma, né? Nossa Bíblia, os católicos, Igreja Ortodoxa, grega, né, todos têm os mesmos 27 livros no Novo Testamento. A única coisa é que na Igreja Católica os livros do Novo Testamento têm algumas partes que estão faltando, não? Aí eu já vou entrar agora num outro aspecto que é a questão justamente da preservação, né? Que eu já mencionei a questão da preservação, né? Que é ainda a questão de texto crítico, né, e texto recebido. Então, né, os livros canônicos, então, né, da Bíblia são esses 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Então, qualquer um que venha, né, querer dizer que mas o livro de Enoque ele é inspirado também. Por que alguns afirmam que o livro de Enoque é inspirado? Porque, a princípio, umas 2, 3 partes ali do livro de Enoque é citado no livro de Judas, né? A carta de Judas, ali que vem antes do Apocalipse, cita um trecho do livro de Enoque. E tanto que o livro de Judas foi um livro que até, vamos dizer assim, surgiu uma certa mais adiante, né? Surgiu uma certa pensando, mas será que o livro de Judas é inspirado mesmo? Porque como é que ele cita o livro de Enoque? Só que qual que é a questão? Não é porque ele citou o livro de Enoque que ele estava reconhecendo o livro de Enoque como inspirado. O que é inspirado? É o registro que é feito aqui na Escritura. Então a Escritura, ela é inspirada. Agora, a Escritura de maneira inspirada pode citar falas de pessoas que não são inspiradas. Por exemplo, quando a Bíblia registra, tá, conversas entre pessoas, né, as falas, por exemplo, assim, a conversa que Jesus estava tendo com os fariseus. Aqueles homens lá, os fariseus, não estavam lá tentando, né, discutindo lá com Jesus e tal, e as falas deles estão registradas. Aqueles homens estavam falando inspirados pelo Espírito Santo? Não, eles estavam lá só discutindo, muitas vezes pecando.
O que é inspirado? É o registro feito daquela situação, daquela ocasião. Então, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, né, o governador lá, aliás, o tribuno, né, manda uma carta para o governador, quando ele prende o apóstolo Paulo, né, ele manda uma carta para o governador, dizendo, né, ó, né, foi assim, assado e tal, né, aconteceu aqui, né, Paulo e tal, né, estou te mandando ele. A carta está registrada, né? Agora, quando o tribuno estava escrevendo a carta para o governador, ele estava escrevendo aquela carta inspirada pelo Espírito Santo? Não. A carta em si não era algo inspirado pelo Espírito Santo. Agora, quando Lucas escreveu Atos, registrou o conteúdo daquela carta, ele fez isso movido pelo Espírito Santo. Então, o registro no livro de Atos é inspirado. Foi inspirado por Deus a Lucas registrar, a fazer aquele registro. Agora, a carta em si não é inspirada. Imagina se toda vez que é citado algo que é escrito a conversa de alguém, então tudo é inspirado agora? Não, né? Então, a conversa que as pessoas tinham muitas vezes não era inspirado. O que é inspirado é o registro que foi feito daquela conversa. Foi inspirado por quê? Ou seja, o registro foi exato, não foi um achismo na conversa, não foi não. O registro foi o que Deus quis que fosse escrito, né, daquela conversa. Deus quis que fosse escrito o conteúdo daquela carta. Então, o registro daquela carta no livro de Atos é um registro inspirado. Agora, a carta em si não era uma carta inspirada. O registro que Judas faz, quando ele cita ali uma porção um trechinho do livro de Enoque, aquele trecho, vamos dizer assim, nós podemos reconhecer que tem uma informação verdadeira pelo fato de que foi citada. Mas agora, isso não significa que daí o livro de Enoque seja verdadeiro. Assim como no Antigo Testamento também é citado assim, estava escrito no livro de Jasher. Isso, exatamente, faz menção a outros livros, faz menção, né, nas crônicas do profeta Natã, né, do profeta Gade. Aí vai as pessoas de atrás, né, para tentar achar, né, no livro das crônicas dos reis de Israel e tal, né, e daí então tu vai ver que muitas vezes não era que estava citando, não é que o outro livro, né, era inspirado, apenas ela tinha um registro específico do fato, o que foi inspirado é o livro que está na Escritura e que Deus conduziu, Deus moveu, né, vamos dizer assim, o profeta ali que estava escrevendo a consultar um registro, e aí ele menciona né, que constou aquele registro, mas quem moveu ele a consultar aquele registro foi Deus. E aí então, quando ele escreve o livro ali, ele está escrevendo inspirado, ele está escrevendo assim, palavras inspiradas por Deus. Mas agora, né, o livro original que ele cita, né, não é um livro inspirado. Né, então, muitas vezes, né, a Escritura faz citações, né, de fontes de fora, né? Paulo, por exemplo, ele cita um poeta, lá que ele está falando com os gregos lá em Atenas. Quando ele faz aquela citação, né, de um poeta grego, poeta deles, né, ele fala assim, é um próprio poeta, né, de vocês e tal. Ele está dizendo que o que aquele poeta escrevia era inspirado? Não, ele estava apenas reconhecendo que aquela frase de um poema daquele poeta lá era uma frase verdadeira, continha uma verdade. Quando Lucas registrou aquela frase, o registro daquela frase no livro de Atos é inspirada. Mas agora, quando o poeta estava lá escrevendo o seu poema, aquele poema não era um poema inspirado. Então a gente tem que saber fazer essa diferença, né? Inspirado é o livro aqui. Agora, né, se fez uma citação à origem onde foi citado lá, não é inspirado. Agora aqui, outro. Eu estava aqui, deixa eu só. Estava falando do canônica, né? Então são. Finalizando então, né, a parte de canônico, então. Vamos agora passar para as traduções. Tu ia falar sobre as omissões dentro da palavra. Sim, exatamente. Por isso que eu quero agora entrar na questão das traduções. Então, o que acontece? Hoje em dia, né, existem muitas traduções da Bíblia. A gente vai pegar, por exemplo, assim, de 1681, quando Almeida, né, mandou a primeira, né, vez que foi traduzido para o português, né, o Novo Testamento, foi por impressão.
até, né, por volta ali, né, de uns 100 anos atrás, mais ou menos, 130 anos atrás, as Bíblias, né, que eram traduzidas, elas eram traduzidas a partir de qual texto? Elas eram traduzidas a partir do texto recebido, né, também conhecido como texto receptus, tá? Isso no grego. No Antigo Testamento, o texto massorético. Olha só, abram suas Bíblias aí. Foi em 1600 que o Almeida começou a traduzir. 1600 e? 1681 foi a primeira vez que foi impresso o Novo Testamento em português. Deixa eu ver uma coisa, Aline, deixa eu ver a tua Bíblia aqui atrás. Aqui, ó. Toda a Bíblia ACF, ela tem esse selinho aqui atrás, tá? Esse selinho diz assim, ó, esta palavra é fiel. Aí, se nós forem ler, vai estar escrito assim, ó, fiel aos originais que João Ferreira de Almeida usou na tradução da Bíblia. Então, os mesmos textos que João Ferreira de Almeida usou quando ele traduziu a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, são os mesmos textos que são usados para revisão aqui na CF. Aí fala assim, ó, Novo Testamento, textos receptos, e Antigo Testamento, massorético. Então, toda a Bíblia CF vai ter esse registro, vai ter esse selo atrás com essa explicação, né, da origem do texto que é utilizado. O que acontece? Então, desde a época na época da Reforma, estava ali, há pouco tempo tinha sido inventada, né, a imprensa, né, onde a partir então, né, os livros não eram mais manuscritos, passaram a ser impressos, né, e então o texto hebraico, né, e o texto grego, né, que foram impressos, foi o texto que foi recebido pela igreja, o texto que foi, né, que era utilizado, que estava em uso, né, pelas igrejas fiéis. Então esse texto impresso, né, na época da Reforma, ele foi chamado texto receptus, ou seja, texto recebido, texto que nós recebemos. Esse texto é o que tem base na maioria dos manuscritos, né, é o que, se formos, né, consultar outras traduções anteriores, né, ainda na época que era tudo manuscrito, né, as traduções que havia para outras línguas, as citações, né, dos chamados pais da igreja. Quem são esses pais da igreja? Os primeiros pastores, né, lá logo depois dos apóstolos, né? Então, quando os apóstolos morrem, né, os pastores principais ali que estavam defendendo, né, a doutrina e tal, né, e que tem os seus escritos, né, então conservados, né, até hoje, assim, né, segundo século, terceiro século, quarto século, assim, eles são chamados os pais da igreja. Então, quando eles faziam citações da Bíblia, né, dá para ter a noção de qual texto eles estavam utilizando quando citavam, né, pelas citações que eles faziam. Então, pelas citações dos pais da igreja, né, pelas traduções, né, que havia para outras línguas, e pelos próprios, né, originais hebraico e grego, né, as cópias, né, manuscritas, né, se tem ali então, né, com precisão qual é o texto que era utilizado, né, que estava em uso pelas igrejas. E esse texto então ele passa a ser reconhecido, né, pela Reforma como texto recebido, texto receptus. O que acontece? Na época ali, em 1800 começa a surgir bastante teólogos liberais, teólogos que não criam mais na inspiração da Escritura, teólogos que não criam na inerrância da Escritura, teólogos que não criam milagres, que não criam, né, criam um bando de incrédulos, não sei por que queriam se meter em teologia, mas eram teólogos, estavam lá, e
começaram, né, a querer trabalhar num outro texto grego. E esse texto grego que eles, né, começaram a trabalhar em cima dele, eles pegaram e utilizaram alguns poucos manuscritos, né, que eram manuscritos antigos, mas que eram da região de Alexandria, eram manuscritos egípcios. Só que esses manuscritos egípcios, né, alexandrinos, eles eram consideravelmente diferentes dos manuscritos que estavam em uso pelas igrejas. E aí, só que por que eles eram diferentes e por que estavam preservados até então? Né? Eram diferentes porque, primeiro, estavam numa região, a região lá de Alexandria, especialmente na época em que eles foram copiados, eles são mais ou menos, né, do ano, eles são do quarto século, né, então ali 300 e alguma coisa, né, então eles são manuscritos bem antigos. Mas o que estava acontecendo no Egito, né, especialmente em Alexandria, nesse tempo? Havia várias heresias contestando a divindade de Cristo. Haviam heresias gnósticas em Alexandria nesse tempo. Havia várias heresias, né, que estavam, vamos dizer assim, estavam contestando, né, a sã doutrina, né? Então, lá naquele local, naquele tempo. O que acontece? Isso acabou se refletindo nas cópias que eles fizeram. Por quê? Esses textos, né, que é chamado, né, texto sinaítico, texto vaticanos, né, são os dois principais, né, manuscritos, né, dessa região de Alexandria, nesses textos antigos ali. Esses textos vai ter várias passagens, né, onde a divindade de Cristo não é mencionada, né, onde a propiciação, né, pelo sangue não é mencionada, onde jejum não é mencionado, onde, né, várias questões, sabe, doutrinárias, né, são, né, menções ao inferno, né, e tal. Por quê? Porque era justamente um local, né, estava ali proliferando heresias, né, hereges. Eles de fato fizeram cópias e adulteraram essas cópias. Por que ficou preservado? Por que ficou conservado, né, aqueles manuscritos antigos? Como é que conseguiu durar tanto tempo assim, né? Imagina, até hoje, daí por de uns 1.700 anos mais ou menos, quase, né? Como é que conseguiu durar tanto tempo assim? Sendo que a maioria dos manuscritos são manuscritos de 1.000 anos, né, de 1.300 anos, 1.400 anos, 900 anos, 800 anos. Como é que nesses manuscritos, né, a maioria são manuscritos então mais recentes? Como é que aqueles dois manuscritos lá conseguem ser mais antigos, né, que a grande maioria? Primeiro, o livro que se conserva mais é aquele que é usado ou que não é usado? O que não é usado. Se tu pega e deixa um livro lá paradinho lá, agora, né, vai ficar bem conservado. Agora tu pega o outro que está folheando sempre, todo dia tu folheia, como é que vai ficar? Como é que fica uma Bíblia que tu está todo dia lendo e lendo e relendo e relendo? Imagina essa Bíblia daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, como é que vai estar? Se ela está sendo constantemente utilizada. Então, o que acontece? Naturalmente, né, os manuscritos originais, né, e as primeiras cópias que foram sendo feitas, as segundas cópias, pelo constante uso, as cópias fiéis, né, elas foram sendo novamente copiadas e essas cópias foram se multiplicando e são a maioria das cópias. Agora, aqueles dois manuscritos foram copiados? Não. Cadê as cópias deles? Não foram copiados, por quê? Porque não eram usados. Não eram usados por quê? Porque foram identificados como problemáticos. Então, foram identificados como manuscritos adulterados, como problemáticos, e ficaram lá guardados. Estavam lá no Egito, clima seco, propício para conservar, né, um pergaminho, né, alguma coisa que vai querer conservar. Um clima seco é a melhor coisa, né, que tem para conservar. O clima já, né, da parte, né, de cima do Mediterrâneo já é um clima um pouco mais úmido. Então a explicação do porquê que
eles são mais antigos e os outros, né, que é de fato o texto fiel, são manuscritos mais recentes, primeiro, a região onde cada um está, uma região, né, que é mais propícia para algo ficar conservado, que é o Egito, um clima mais seco, outro clima mais úmido, né, acaba não, né, com o tempo, né, aqueles manuscritos lá de 1900, 1800, 1700 anos, né, não teria como se conservar até os dias de hoje. Segundo, o uso. Os manuscritos foram sendo usados, né, até o ponto que, né, então, né, não tinha mais como tu ter, né, manuscritos tão antigos, né, então, daquele tempo. E foram, mas mal que prova, né, a autenticidade deles, foram sendo copiados, ou seja, era um manuscrito que era reconhecido como autêntico, por isso era copiado. Por isso que a grande maioria, mais de 5.000 manuscritos, são, né, de origem bizantina, né, são da região, então, né, e qual é a região para onde as cartas de Paulo, né, e a maior parte dos livros do Novo Testamento foram enviadas para onde? Para a região do Império Bizantino, né? Onde é o Império Bizantino? É onde hoje é a Turquia, onde é a Grécia, e é justamente onde estava a maioria das igrejas que receberam as cartas. Então, tu tem ali cartas enviadas para a região, né, do Império Bizantino, e onde se multiplicaram a maioria das cópias. Aí tu tem 2 cópias, e aonde as igrejas fiéis, né, estavam ainda, né? Aí tu tem igrejas heréticas, tu tem né, manuscritos que não foram copiados porque foram reconhecidos como ruins, por isso ficaram guardados, né? E aí qual que é o fiel? É lógico, o fiel, né, e outra, Deus teria aqueles 2 manuscritos não foram usados ao longo de todos, né, mais de um milênio, né? Então teve provavelmente o seu uso lá, né, lá no ano 300 e pouco, lá no Egito. Depois disso não foi mais usado, ficou lá guardado. Aí, agora em 1800, 1500 anos depois, vai ser usado. Então, por 1500 anos, digamos que eles fossem, né, a palavra, né, a palavra de Deus, né, está aqui, o mais próximo do original, né? Se aquilo fosse a palavra de Deus, então Deus teria deixado o seu povo por 1500 anos sem a sua palavra. Será que é verdade isso? Agora vamos analisar um outro aspecto. Eu falei de 2 manuscritos que são bem antigos, né, que é o Sinaítico e o Vaticano. São os 2 principais, né, que dão base para a edição do texto chamado crítico. Tá? Esses 2 manuscritos, eles concordam entre si? Tipo, quando tu olha assim, tu lê as palavras em um, está exatamente igual às palavras do outro? Não. Somente nos evangelhos. Tá? Só nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles discordam entre si em torno de 3.000 palavras. Imagina, vocês acham que essa é a palavra preservada de Deus? Será que ela estaria ali nesses 2 manuscritos? No manuscrito Vaticano e no manuscrito... E um e outro discordam entre si. E que os 2 discordam entre si. Agora vamos analisar um outro aspecto. Qual é o cânon do Novo Testamento? Esses 27 livros que nós temos, né, de Mateus e Apocalipse. Se nós fôssemos aceitar o manuscrito Vaticano ou o manuscrito Sinaítico como palavra de Deus, como sendo o registro mais fiel que nós temos da palavra de Deus, nós temos que abrir novamente o cânon, porque tem livros da Bíblia do Novo Testamento que não estão contidos neles. Se eu não me engano, Apocalipse não está em um deles, e tem livros apócrifos, né, como por exemplo o Pastor de Hermas, livro apócrifo, faz parte, não é livro inspirado por Deus, e a Epístola de Barnabé, que também não estão contidos nesses livros, nesses manuscritos, né, do Vaticano e do Sinaítico. E aí, então a gente vai ter que abrir novamente o cânon. Então, né, se aquilo lá é que é o mais fiel, então a gente vai ter que daqui a pouco remover os livros do Novo Testamento e acrescentar outros. E ainda, né, daí qual dos 2? Porque se eles discordam entre si em torno de 3.000 palavras, só nos evangelhos, qual dos 2 é que é o correto? Né? Então, olha o problema que se cria, né? Tipo, a gente simplesmente acaba tendo que jogar na lata de lixo a preservação
inerrância, infalibilidade, cai tudo por terra. As profecias, né, sobre preservação, tudo vai por água abaixo. Só que, aí tu olha a maioria dos eruditos hoje, a maioria dos eruditos, qual é o texto que eles defendem? O texto crítico. A maioria dos estudantes, né? Pega aí Sociedade Bíblica do Brasil, que edita, né, a revista atualizada, a revista corrigida, a NTLH, tradução brasileira. Qual é o texto grego que eles têm como base para eles? O texto crítico, baseado principalmente no Sinaítico e no Vaticanos. Né, engraçado, o Testemunho de Jeová, qual é o texto no Novo Testamento que eles utilizam? É óbvio, né, o texto crítico. Uma vez que ele ataca a divindade de Cristo, né, várias vezes, né, eles não creem na divindade de Jesus, então qual é o texto que eles vão utilizar? O texto recebido, onde diz lá em 1 Timóteo 3,16, Deus se manifestou em carne, ou eles vão pegar um texto crítico onde diz aquilo que se manifestou em carne? Não. É que assim, eu sei que as traduções, tipo assim, uma revista atualizada vai trazer aquele, né, mas aquele é artigo ou pronome? Pronome? É um pronome, só que não é um pronome definido. É um pronome indefinido. Então no final das contas não é aquele. É aquilo. No grego é um pronome indefinido. Então a tradução mais exata, se fosse querer traduzir do que está no texto crítico, não seria aquele que se manifestou em carne, seria aquilo que se manifestou em carne. Só que daí, como eles sabem, né, que quem traduz o texto crítico sabe, nossa, como assim, né? Chamar Jesus de aquilo, né? A gente vai usar, mas não vai usar tudo. Tá? Então eles pegam e dão uma modificadinha aqui, né, para ficar aquele, né, para ficar mais aceitável, né? O Testemunho de Jeová falar aquele, tanto faz, falando de Jesus. Mas agora, o que é o texto original? O que é que consta em 99% dos manuscritos? Está escrito Theos, ou seja, Deus. Deus se manifestou em carne. Então, existem então esses dois manuscritos. A partir de 1881, se não me engano, foi publicado o texto crítico, né, por Westcott e Hort. E a partir de então, as Bíblias começaram a ser revisadas, começaram a ser feitas novas traduções baseadas no texto crítico. Aí distorceram a tradução de Almeida também. E aí distorceram a tradução de Almeida também. Né? E aí, que então, foi a primeira aqui no Brasil foi em 1645? Não, já tinha algumas infiltrações do texto crítico em 1903, eu acho que por ali já tinha. Não, estou dizendo qual foi a primeira tradução de Almeida aqui no Brasil. 1681. Né? Então, as edições de Almeida, né, até os anos 1800 era baseado no texto recebido. Eu não entendi por que sendo esses todos vários que mencionou aí, né? De Almeida, desse cara. Mas por que é tudo diferente? A gente entra no pseudepígrafo da Bíblia. Dizem que é de Almeida, mas não é. Não, Almeida traduziu. Almeida traduziu. Tá? Aí, só que acontece, a língua portuguesa, ela vai né, modificando com o tempo. É tipo um dicionário. Então foi feita uma revisão. Outro ponto, pode ser que, né, digamos assim, um versículo específico ali, né, Almeida traduziu de tal forma, mas poderia se traduzir de maneira um pouco mais precisa. Né? Aí, né, então, né, Almeida usou tal palavra aqui, mas tem uma outra palavra, né, que ela é mais exata, né, para traduzir o texto grego original. Aí, aquela palavra ali é substituída por uma palavra mais exata. Então, por isso que ocorre essa revisão. A revisão é com o objetivo de tornar mais exato, ou para atualizar a linguagem, né, para a linguagem, né, atual, e não, às vezes, uma linguagem que não, uma regra de gramática que não se usa mais e tal. Então, há uma atualização tanto de gramática como né, da língua, né, as modificações que acontecem na língua. Tá, por isso as revisões. Tá, mas tu disse assim, que é desse mesmo Almeida, tem a CEF, tem a revista atualizada. Não sei o quê. Daí tu disse que a nova tradução da linguagem de hoje não é Almeida.
É uma tradução completamente nova. Tradução brasileira também, completamente nova. Mas agora, a Sociedade Bíblica do Brasil, que usa o texto crítico para fazer a revisão, eles mantêm duas Almeidas. A revista atualizada e a revista corrigida. Mas daí não está escrito que é baseado no texto recebido. Não. Daí não está dizendo isso aqui. Não. E daí assim, ó, a revista aí corrigida, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é parecida com a ACF, mas tem vários versículos que têm infiltração do texto crítico nela. Em torno de 100 e poucos versículos tem infiltração do texto crítico na revista corrigida. A revista atualizada é mais ainda, tem muito mais infiltração do texto crítico ainda. Tem mais de 200 versículos que tem infiltração do texto crítico. Então, no texto crítico, por exemplo, aqueles manuscritos lá, os sinaíticos vaticanos, o texto da mulher adúltera, sabe lá de João, né, o texto da mulher adúltera não consta naqueles manuscritos lá. O final do Evangelho de Marcos não consta naqueles manuscritos lá do Vaticanos e dos sinaíticos. Né, fora vários outros versículos, palavras e tudo mais. Então, assim, não tem como considerar o texto crítico como palavra de Deus. Aqueles que creem, que advogam o texto crítico, creem na preservação do texto? Não. Então, quem crê, quem diz, não, eu acho que o melhor texto é o texto crítico, essa pessoa não crê na preservação do texto. Só crê na preservação do texto quem defende o texto recebido. Aí, então, assim... Sim, no caso, a Sociedade Bíblica do Brasil, então, permaneceu usando o nome de Almeida, mas, na verdade, deixou de lado o texto que Almeida usou no começo. Exatamente. Né? Então, por isso seria tipo um pseudo-epígrafo de Almeida. Eles deveriam deixar, o correto, na verdade, seria eles abandonarem o nome de Almeida. Na verdade, é só para enganar, né? Acaba que para poder ver, porque eles sabem que a Almeida tem peso, né, de confiabilidade, assim, então para eles poderem continuar vendendo Bíblia, eles têm que usar o nome de Almeida, mas não é, né? Tanto que, olha só, se vocês abrirem ali na Bíblia de vocês, tem o prefácio, olha só o que diz aqui, ó. Olha o que diz no prefácio, né? Até é interessante, ó, depois leiam em casa todo o prefácio, né? Quem já leu, lê de novo, né? É interessante. Peguem e leiam todo o prefácio. São 3 páginas aqui no início. Tá? Aí aqui, ó, vamos ler aqui essa parte aqui, ó, de introdução à edição de Almeida corrigida fiel, tá? Que é a segunda parte. Ali, ó. Então, a Bíblia na edição corrigida e revisada foi preparada por pessoas com a mesma convicção do tradutor, João Ferreira de Almeida, de que as palavras das Sagradas Escrituras, hoje originariamente escritas em hebraico, e aramaico e em grego, foram inspiradas por Deus. E uma vez que Deus preserva a sua palavra, as Sagradas Escrituras falam com nova autoridade a cada geração, levando as pessoas à salvação, fazendo com que sirvam a Cristo para a glória de Deus. Essa aqui é a fé dos revisores da ACF. Agora, qual é a fé dos revisores lá da Sociedade Bíblica do Brasil? Que revisam a ARA, a Almeida Revista Atualizada, que revisam a Revista Corrigida, né, e outras versões que eles têm. O pessoal da NVI, o pessoal da NVT, da KJA, né, e tantas outras versões, né, que têm surgido aí no Brasil afora. Qual é a fé desses homens? Eles não creem na preservação. Eles usam, para eles, o melhor texto, os melhores manuscritos, é o Vaticano e o Sinaítico, é o texto crítico. Quando eles falam assim, os melhores, né, manuscritos, eles estão falando... Baseado nos melhores manuscritos. Então, olha, aqui está a fé, né, dos revisores da SEC. Agora, olha só, há séculos a tradução de Almeida tem sido preferida da grande maioria dos leitores de Bíblia em língua portuguesa. Indiscutivelmente, continua sendo. Almeida seguiu o sistema de tradução chamado equivalência formal, assim como fizeram os grandes reformadores, ou seja, tentou traduzir cada palavra, usando o mínimo de palavras de transição necessárias para garantir a fluência da leitura em português. Se podemos dizer que João Ferreira de Almeida é o tradutor mais amado e respeitado, pode-se dizer também que a versão mais respeitada e procurada é a corrigida. Embora os editores que publicam as edições denominadas corrigida tenham variado na liberdade de modificar ou até de tirar uma palavra ou outra, mesmo assim, todas elas são praticamente idênticas. Como Almeida, todos os editores deste texto, a edição corrigida e revisada fiel ao texto original, também conhecido por Almeida Corrigida Fiel, creem que as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus. Aí cita-se, né, 2 Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. Por essa razão, os editores do texto bíblico gastaram anos com dezenas de revisores
na produção do texto, objetivando modificar o mínimo possível, conquanto corrigissem a ortografia e tirassem qualquer influência do texto crítico do Novo Testamento que fora introduzida indevidamente ao trabalho de Almeida. Então, uma vez que, a partir de 1800 e pouco, as revisões que começaram a ser feitas do trabalho de Almeida foram sendo feitas com o texto crítico, então, em 1900, na década de 60, Thomas Gilmer, ele era um missionário americano, estava aqui no país, ele foi, então pegou, né, uma Bíblia na mão, uma revista corrigida na mão, e começou a ver que, mas tem textos aqui que são do texto crítico. E aí começou a ver que, na sequência, a Sociedade Bíblica do Brasil, eles estavam querendo entrar num ecumenismo tal, eles são, na verdade, é uma sociedade bíblica ecumênica, mas, ou seja, não tem problema nenhum com adventistas, com católicos, com qualquer tipo de seita, né? Eles têm... Eles fazem edições, né, conjuntas, assim. Ele percebeu então isso, né? Então na década de 60 foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Justamente porque, com que objetivo? Para que em português pudesse novamente, né, eles fazerem essa revisão e trazerem de volta o trabalho original de Almeida, revisado daí de acordo com o texto recebido novamente, que é o mesmo que Almeida usou, e não, né, com as contaminações do texto crítico, né? Aí tu vê, então assim, basicamente hoje nós temos a maioria das traduções e revisões, infelizmente, começaram a se utilizar texto crítico, e nós temos, baseadas somente no texto recebido, a CF, a King James Fiel, tem duas King James, tá, em português, a King James atualizada e a King James Fiel. A King James atualizada é texto crítico. A King James Fiel é texto recebido. É um outro pseudepígrafo também, né? A LTT, literal do texto tradicional, né, do Hélio de Menezes, o tradutor. Esse eu conheço o tradutor, né, e ele é um defensor do texto recebido. Né, e a tradução que ele fez no Antigo e Novo Testamento é baseada no texto maçorético do Antigo Testamento, texto recebido do Novo Testamento. Então, basicamente, são essas três versões que nós temos em português, né, que são completamente baseadas no texto recebido. Exatamente. Só que essas outras duas que eu citei, né, King James Fiel e a LTT, no caso, elas não são revisões de Almeida. Elas são traduções diretas, né, do texto maçorético do texto recebido. No caso, se a gente abrir um versículo aqui lá naquela outra, vai estar igual, né? Às vezes vai ter um sinônimo diferente e tal, né? Mas é o mesmo texto base que foi utilizado, né? O mesmo texto grego, né? Porque King James, no caso, igual. é a Bíblia inglesa, baseada no texto maçorético do Antigo Testamento e o recepto do Novo Testamento. A Almeida é a nossa portuguesa. Então, imagina só, a King James é só, tipo assim, traduzido do inglês para o português. E aí, a gente hoje no Brasil tem 3 Bíblias com texto recebido. Com texto, né, com texto original e fiel que dá para tu te basear. Só 3 Bíblias, 3 versões. E aí a gente conhece um monte de Bíblia. Mas só 3 são, digamos assim, genuinamente palavra preservada. E aí é interessante como a gente vai ler, né, em qualquer tradução, outra tradução, a gente percebe que não é claro que a gente lê só essa aqui, né? A gente percebe que é diferente. E assim, acontece, é tão triste, sabe, que a gente vê que, no meu entender, isso é mais um dos sinais, sabe, do tempo do fim. Porque, imagina, a igreja ao longo de tantos séculos, né, milênios, usando o texto recebido, né, as igrejas fiéis e tal. E agora chega, né, nos últimos, que praticamente já faz o quê? Faz pouco mais de um século, né, que daí se começa, né, a utilizar, né, um texto crítico, um texto espúrio ali, né, para fazer revisões e tal. Qual é a perspectiva, né, desses que creem no texto crítico, né, como um texto melhor? Qual é a fé deles? Eles creem, então, o quê? Que a Bíblia, que o texto original se perdeu e não foi preservado, que se corrompeu. Isso é o que eles afirmam.
Então, o que eles estão então buscando fazer? Tentar se aproximar do que era original. Eles não afirmam, eles não estão dizendo assim, ó, quando eles usam o texto crítico, eles não dizem que, não, ó, isso aqui são as exatas palavras que Deus falou. Não, eles não afirmam isso. Nenhum dos que defendem o texto crítico vai dizer, ó, aqui o texto crítico são as exatas palavras que Deus falou. Não. Eles dizem, ó, isso aqui é um pouco mais próximo do que o que Deus falou. Chegamos a um pouco mais perto. Só. Eu não me contento um pouco mais perto. Eu me contento com o quê? Com as exatas palavras que Deus falou. Só pode afirmar, né, que tem as exatas palavras, né, que Deus falou, alguém que defende o texto recebido. Texto recebe. E então, para nós finalizarmos, né, toda essa questão, né, das Bíblias, né, mencionando então a questão das traduções agora, né, da forma de tradução. Então tem traduções no sentido texto base utilizado, né, então que existem muitas Bíblias problemáticas hoje, né, infelizmente. Então a Bíblia problemática não é só a dos Testemunhos de Jeová, né, como muitas vezes, né, eu lembro quando eu era logo que sempre ouvi falar assim, né, não, lê qualquer Bíblia, só não lê dos Testemunhos de Jeová, porque os Testemunhos de Jeová né, eles cortam ali, mudam e tal, e de fato eles mudam intencionalmente, né, muitas partes, né, do texto para se adequar às doutrinas deles. Só que infelizmente, né, hoje não é só a Bíblia dos Testemunhos de Jeová que é problemática. A nossa também. Infelizmente existem muitas outras Bíblias, né, problemáticas, e as únicas que a gente, né, pode, né, dá para utilizar são basicamente essas três, né, em português, né, a CF, King James Fiel e LTT. Agora, para a gente finalizar, né, processo de tradução. Uma coisa é o texto base, outra é a forma como você vai traduzir. Então, existem basicamente 3 formas de tradução. Tá? Equivalência formal, equivalência dinâmica e paráfrase. Paráfrase é a forma mais solta, né, de tradução. Então, né, busca apenas traduzir, vamos dizer assim, a ideia. Transmitir a ideia, né, do texto original. Essa questão de traduzir, né, de transmitir a ideia do texto original, então, traduções, né, que são paráfrases, né? Quais são as principais traduções paráfrase? A principal delas é a mensagem. A mensagem é uma tradução paráfrase. É o nome da tradução, né? A mensagem. Tem a Bíblia Viva, né? Ela tem muito de paráfrase nela, e a NTLH. E a Bíblia na linguagem de hoje também, a BLH, que é a anterior, né, à NTLH. São Bíblias, né, que a forma de tradução é a de paráfrase. Pode ter uma hora ou outra, né, ali uma equivalência dinâmica, né, uma coisa que é um pouco mais próxima, né, da redação, assim. Até tem às vezes, né, mas ela é basicamente, né, uma Bíblia paráfrase. Qual é o intuito? Transmitir a ideia do original. Aí a gente entra até naquele aspecto. Tá bom, Deus não inspirou palavras? Se Deus inspirou palavras, o que é que precisa ser traduzido? Ideias ou palavras? Palavras. Só que se eles estão querendo traduzir apenas ideias, provavelmente é porque, na opinião desses tradutores, né, que utilizam um método de paráfrase, né, para traduzir a Bíblia, a inspiração não se deu, não é plenária e verbal, né, ou seja, palavra por palavra, mas a inspiração, quem sabe para eles, é apenas de ideias. Então, como na visão deles, né, distorcida, Deus teria inspirado apenas ideias e não palavras, então eles buscam transmitir, traduzir do texto original apenas as ideias. Então, por isso, né, você vê que já não é só uma questão de uma forma de traduzir ruim. Podemos entender que até mesmo o conceito de muitos daqueles, né, que estão fazendo aquela tradução é um conceito errado do próprio processo de inspiração da Escritura. Agora, existe um método de equivalência dinâmica. Tá? O método de equivalência dinâmica ele vai ser encontrado em quais versões? NVI, NVT, Revista Atualizada. Algumas dessas versões elas fazem um misto entre equivalência formal
e equivalência dinâmica. Por exemplo, a revista atualizada, ela faz uma mistura, né, entre equivalência dinâmica e equivalência formal. Já a NVI, ela é já mais, né, praticamente tudo na equivalência dinâmica. Ela é a mais comum, né, conhecida assim como usando o método de equivalência dinâmica. Equivalência dinâmica também, ela coloca mais o foco nas ideias, mas ela fica um pouco mais presa às palavras, né? Mas ela não busca traduzir palavra por palavra. Ela vai omitir um monte de palavras, vai acrescentar um monte de palavras e não vai indicar nunca quando uma palavra, digamos assim, foi acrescentada, né, para o texto, né, ter uma fluência, né, no português. Eles não vão indicar com itálico quando eles precisaram acrescentar uma palavra, né? Eles só vão botar todas as palavras da mesma forma. Então tu nunca vai saber se aquela palavra que está ali, de fato, ela é uma palavra que está lá no original em grego ou se é só uma palavra que eles acrescentaram para ter uma fluência no português, de equivalência dinâmica. Então aí entra revista atualizada, né, NVI, NVT, né, King James atualizada também, né, KJA, entra nesse aspecto. E por fim agora versões que é o método melhor de tradução, que é equivalência formal. Equivalência formal busca se traduzir palavra por palavra, né, do que está no original. E o mínimo possível, né, acrescentar alguma palavra, né, para né, haver uma fluência no português. Mas toda vez que for sido acrescentada alguma palavra, ela vai estar em itálico, para se identificar, ó, essa palavra está em itálico, ela não está no original, né? Então, quando os irmãos forem abrir assim, forem ler, né, na CF, e for pegar, né, por exemplo assim, peguei aqui, o Evangelho de Marcos, por exemplo, diz-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Vou pegar esse versículo aqui, tem duas palavras que estão em itálicos, o coisas, né, e o haverá. Então, se eu for ler só o que está, né, o versículo sem o que está em itálico, se eu omitir as palavras que estão em itálico, diz-nos, quando serão essas? E que sinal, quando todas elas estiverem para se cumprir? Essas palavras que eu li, todas elas estão presentes no texto original. Agora, o coisas e o haverá foi acrescentado para a frase ter uma fluência um pouco melhor no português, né? Não altera o sentido, esse é um outro ponto, né? Toda vez que tiver um itálico, ele nunca, nunca pode alterar o sentido da frase, ele é apenas, né, para, né, complementar, né, a frase, mas nunca no sentido, né, de acrescentar alguma ideia, né, algum sentido. Então, versões são traduzidas, né, pelo método de equivalência formal, a ACF, Revista e Corrigida, King James Fiel, a LTT, né? Então, as três que são baseadas no texto recebido, as três utilizam o método de equivalência formal, né? Então, tanto a LTT, King James Fiel e a ACF, todas utilizam esse método, né, de tradução, equivalência formal. E outras, né, que infelizmente também às vezes acabam utilizando um pouco o texto crítico, né, mas que utilizam o método de equivalência formal, a Revista e Corrigida, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, né, e de outras, né, tem várias revistas corrigidas, né, de outras editoras também. A tradução brasileira também utiliza o método de equivalência formal, né, e não lembro se tem mais alguma outra. Aquela paulista, sim, da Casa Publicadora Paulista, né? Revista corrigida da Casa Publicadora Paulista. Essa também é equivalência formal. As Bíblias católicas, né, a maioria delas utilizam o método de equivalência dinâmica, ou até mesmo paráfrase, ou equivalência dinâmica. Não tenho conhecimento assim de alguma versão católica que tenha traduzido os originais hebraico e grego, né? Traduções do latim tem tradução católica por equivalência formal, mas aí é traduzido do latim, né? Não é original. Agora, traduzida do grego e do hebraico para o português direto, né, por equivalência formal, eu desconheço alguma versão católica que traduz dessa forma. Onde eu sei, todas traduzem ou por equivalência dinâmica ou por paráfrase. Então, as únicas versões que
respeitam o método de inspiração que Deus utilizou, que é, né, a inspiração plenária, né? Ou seja, toda a Escritura, né, foi inspirada, e inspiração plenária e verbal, ou seja, cada palavra foi inspirada. Então significa que se Deus quis registrar cada palavra, significa que cada palavra é importante. Então eu devo traduzir para a língua receptora cada palavra deve estar na língua originária, né? Então, o único método de tradução que faz jus, né, que respeita, né, o processo de inspiração da Escritura é o método de tradução por equivalência formal, né? Graças a Deus, né, a versão que a gente utiliza, né, é dentro desse método. Então é isso, meus irmãos, né? Aí a gente finaliza, né, tudo, né, sobre essa parte, né, das Escrituras.